O maior problema do dólar alto no Brasil não é o câmbio em si. O maior problema do dólar alto no Brasil, do euro alto no Brasil, é o fato de que nós temos nossa balança comercial toda, praticamente toda, dos principais produtos que o Brasil trabalha estão com o preço lastreado ao dólar. Lamentavelmente, nós temos um cenário que é muito preocupante no curto prazo para o Brasil. Não existe acolcho fiscal, não existe controle de gastos por parte do governo e a economia está se deteriorando. A cesta básica explodiu o preço, os combustíveis mais caros, energia elétrica mais cara, tudo mais caro. Essa é a tragédia social. Essa é a tragédia social que permeia o futuro do Brasil. O cara que recebe Bolsa Família, o cara que recebe salário mínimo, o cara que está ali no comércio, o cara que é funcionário de uma indústria, não é um cara que ganha dinheiro. Não é um cara que tem salário, que ele pode se proteger, que ele pode até investir. Eu vejo a luta de muitas pessoas que querem começar a investir, mas não tem de onde tirar. E o pior é que essas pessoas são as mais enganadas. As pessoas que mais são enganadas no Brasil são os mais pobres. São aqueles que não entendem de economia, eles se alimentam daquilo que é dito para eles. Os mitos, sejam eles políticos ou não, eles causam mais mal do que ajudam a população. E, lamentavelmente, o atual governo brasileiro tem tomado medidas terríveis na direção de um caos econômico social no Brasil nos próximos anos. Ontem, na fala do ministro da Economia, da Fazenda, foi anunciado que o Brasil vai ter um déficit fiscal no ano de 2025 e também no ano de 2026. Então já estamos precificando a Selic a 14% para 2025. O mercado já contratou a Selic a 14%. Isso vai tornar financiamento de automóvel extremamente impraticável, financiamento de casa extremamente impraticável, juros do cartão de crédito e toda a dívida, todo o custo da dívida no Brasil vai se tornar impraticável. Aí as pessoas me perguntam, professor, por que o senhor está tomando a decisão de mudar para outro lugar? Porque não dá para viver num lugar assim. Você constrói patrimônio, você trabalha, você luta, você se esforça, você tenta construir patrimônio e a inflação vai comer tudo. A inflação vai destruir tudo que você fizer. Eu fico imaginando uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo e que tenta sobreviver com salário mínimo. Não dá, gente. E o pior de tudo é que essas pessoas elas estão com a mente fechada para as novidades, para as revoluções, para aquilo que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Bitcoin e eu vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos com a porta se fechando. Essa é a melhor oportunidade da vida dessa geração inteira para mudar para sempre de patamar financeiro. Para sempre. Quem está no mercado cripto nesse momento tem a chance de mudar para sempre a sua vida, da sua família e de todos que estão ao seu redor. Se você fizer o certo, se você tiver paciência, se você estudar, se você não for tolo, se você não sair acreditando em toda mentira que você vê pela internet, em toda mentira que você ouvir no YouTube, se você de fato criar uma estratégia sólida, firme, e se você for alguém forte, você vai vencer. Por que eu estou falando forte? Porque os fracos ficam pelo meio do caminho. Os fracos preferem ter uma carteira assinada do que sair cedo para batalhar a vida, porque é difícil. Claro que é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era o Elon Musk.
Se fosse fácil ser bilionário, todo mundo era bilionário. Não é fácil. Para você ser bilionário, você tem que ter uma visão estratégica, coragem de fazer aquilo que poucas pessoas têm. Você tem que ter coragem de se jogar na incerteza. Então, como é que você vai vencer na vida se você tem medo? Quantas pessoas não colocam, sei lá, uma banca para vender fruta em frente de casa porque tem medo de não dar certo? E se der certo? Quantas pessoas se submetem a trabalhar de carteira assinada, sendo humilhado todo dia, porque não tem coragem de ser um Uber da vida? Não tem coragem de, poxa, criar alguma coisa diferente? Faz renda com o que der para você fazer. É honesto? Faça isso. Você larga a preguiça, larga a dependência do Estado, larga a carteira assinada. Isso aí é escravidão. A carteira assinada é a escravidão moderna. Se nós tivéssemos um Brasil, um país onde o salário tivesse poder de compra, eu era o primeiro a dizer, assina a carteira. Mas você tem um emprego que te paga um salário de fome, um salário que não vai mudar nada na tua vida, nada, absolutamente nada. Você nunca vai prosperar ganhando salário mínimo. É impossível. É impossível. É impossível. Então, quando a população brasileira entender que a maneira que ela pode se libertar do Estado não é através de emprego, e sim do empreendedorismo. Só tem essa saída. E investir em coisas que possam mudar você de patamar. Mas investimento pressupõe inteligência. Investimento pressupõe estratégia. Investimento pressupõe você ter um plano bem pensado para você executar. Não é saindo comprando qualquer moeda que alguém fala na internet. Não é isso. Tá? Não é isso. Investimento pressupõe estratégia, paciência, plantação. O agricultor, ele não colhe uma manga no primeiro ano que ele planta uma mangueira. O cara que planta soja, ele não colhe uma safra gigantesca nos primeiros momentos ali da plantação. Ele espera. Ele dá tempo ao tempo. Tem que ter inteligência. Tem que olhar, analisar. Em frente à minha casa tinha uma quentinha, como a gente chama aqui no Ceará. Né? Tinha uma marmitaria, como a gente chama aqui. Uma marmitaria. E o cara faz comida e tal, vende para outras pessoas. Alguém deixou um ponto livre do outro lado da avenida e aí o cara foi lá abrir um cantinho para vender café da manhã. Tapioca, cuscuz, pão com ovo, pão com queijo. Aí, de repente, alguém disse assim, poxa, você poderia vender almoço. Aí o cara começou a vender um almoçozinho. Aí o cara começou a vender uma paneladinha no sábado. Começou a vender comida típica aqui do Nordeste e tal. E aí a galera vai lá tomar uma cervejazinha, come uma panelada e tal e tal. O cara tá crescendo. Mas se o cara tivesse ficado em casa, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, ele não ia prosperar nunca. Nunca. Ah, professor, o senhor vive vida de rico, o senhor vive viajando, o senhor vejo o senhor viajando, o senhor isso, aquilo outro. É rico. Você sabe o que eu passei? Você sabe o preço que eu pago para viver a vida que eu vivo? Você sabe a coragem que eu tive de largar emprego, de largar tudo, com 49 anos de idade, largar tudo para encarar um canal no YouTube, para muitas vezes ouvir xingamento,
ouvir piada besta, falta de respeito. Eu, um velho de 53 anos de idade, você sabe o que foi que eu fiz na minha vida? Eu mudei minha história. Eu mudei completamente a minha história. Quem me viu há 5 anos atrás, hoje, quando me vê, se assusta.